Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco na manhã deste domingo, para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus e que estamos juntos a cada domingo na Escola Bíblica Dominical, você aí em sua casa, nós aqui, momentaneamente, porque o nosso Deus tem controle de tudo e todas as coisas, mas nós nos alegramos, porque a despeito das dificuldades que você enfrenta e que eu enfrento, mas nós, como igreja, continuamos reunidos, continuamos juntos, servindo ao nosso Deus. E é por isso eu, com alegria nessa manhã, venho me juntar aos irmãos, como escola bíblica, para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Eu convido você nessa manhã para que você aí em sua casa, junto com a sua família, esteja munido com a palavra de Deus, a Bíblia, e nós possamos juntos estudar essa palavra. Nós estamos estudando Deus, o único e verdadeiro Deus, o único, o todo-poderoso, o nosso Deus, um trabalho, um material adquirido por essa igreja, do pastor Paul Walsh, e que vai muito, mas muito alimentar a minha vida e a sua vida de maneira especial. Então eu queria convidar você nesse momento a se curvar sua mente, sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração para aprender mais da sua palavra. E que essa manhã seja uma manhã de bênção na minha e na sua vida. E que você possa, mesmo aí, em sua casa, vivendo um tempo de tanta dificuldade, você possa colocar nas mãos de Deus toda a sua dificuldade, toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Eu queria orar nesse momento para que essa aula que nós vamos nesta manhã estudar juntos possa fazer grande proveito na minha e na sua vida. Curve a sua cabeça, nós vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Muito obrigado pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus na nossa vida. Pai, eu neste momento te entrego a minha vida como facilitador, como professor nessa escola, para que a lição que nós vamos estudar nessa manhã possa encontrar guarida no meu e no coração de todos que assistem. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Heber, abençoa todos os líderes da nossa igreja, de maneira especial a quem coordena essa escola bíblica dominical. E a nós, professores, possamos a cada dia nos dedicar estudando a tua palavra para melhor te servir. Pai, muito obrigado. Essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a 7ª aula do trabalho feito que traz como tema único e verdadeiro Deus. A lição de hoje é Deus é justo. 7ª lição, aqueles que têm acompanhado o trabalho aqui na escola bíblica, nós estamos na 7ª aula e nós já estudamos. A primeira lição foi Deus é um, a segunda Deus é espírito, a terceira Deus é grande e perfeito. A 4ª lição trouxe como tema Deus é eterno e autoexistente e imutável. A 5ª lição foi Deus é onipotente, onipresente e onisciente. A 6ª lição, que foi na semana passada, Deus é santo. E hoje estudaremos juntos a lição que traz como tema Deus é justo. Ao estudarmos essa rica lição, entenderemos que, como outros atributos do nosso Deus, esse atributo de justiça, ele é intrínseco, quer dizer, ele é essencial, faz parte da natureza do nosso Deus. A justiça não é meramente algo que Deus decide ser ou fazer. Ele, pura e simplesmente, ele é justo. E o senso de justiça de Deus, que é um dos seus atributos, ele é perfeito. Quando dizemos Deus é justo, estamos dizendo numa linguagem bíblica que ele trata os seres humanos de maneira justa, que ele abençoa e recompensa todos aqueles que fazem o que é certo diante dele. Deus, ele estabeleceu em si mesmo esse atributo e nós também carregamos parte desse atributo. Eu digo parte porque o nosso conceito de justiça, ele muitas vezes não é baseado no que é correto, baseado pura e simplesmente no nosso ponto de vista ou da maneira como nós queremos conduzir
esse modelo de justiça. Mas a partir do momento que conhecemos ao Senhor e que reconhecemos esse atributo extraordinário de Deus na vida daquele que Ele fez, os atributos de Deus, um deles é a justiça. Essa justiça de Deus tem um olhar todo especial, mas em cima do que é correto. E em cima disso, Ele nos abençoa e nos recompensa por sermos ou observarmos esse comportamento nosso diante das coisas que Deus nos revela. E a Bíblia diz que Deus nos recompensa e abençoa todos aqueles que fazem o que é certo diante dele. É importante que, para você que está aí nesse momento assistindo essa lição, você deve de pronto logo imaginar, será que eu tenho sido justo diante das coisas que eu tenho visto? Será que eu tenho tido atitudes de justiça? Será que o meu olhar ou o meu conceito de justiça se assemelha ao modelo estabelecido na palavra? Nós vamos ter nessa manhã a oportunidade de juntos estudarmos essa lição e vermos como é que Deus conduz e como esse atributo é revelado aos nossos olhos das atitudes do nosso Deus sobre justiça. A justiça de Deus, é importante entender que a justiça dele, assim como a sua santidade, é transcendente, quer dizer, vai além, está acima de qualquer coisa, não é? Nós não vamos encontrar dualidade na posição ou da forma como Deus se coloca diante de fatos que precisam ser geridos como justiça. A justiça de Deus é perfeita. Ele tem uma forma de conduzir que é dele, estabelecida nos seus ideais para o ser humano, mas de maneira correta. Ele não nos conduz de maneira injusta. Deus conduz o ser humano e observa os nossos atos. Ele nos recompensará ou ele nos castigará a partir de um senso que é seu, mas esse senso é visto como um senso correto. E não há outro ser ou outro Deus que possa ser apresentado com tamanho senso de justiça como o nosso Deus. Eu queria que o primeiro texto que nós vamos ler nesta manhã está em Jó, capítulo 4, versos 17 a 19, e eu queria que você abrisse aí sua Bíblia e nós vamos ler juntos Jó 4, versos 17 a 19, que diz assim: Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Aqui nós já vimos que o olhar de Deus acerca das coisas e acerca de nós não já identifica que ninguém, nada, se assemelha ao nosso Deus quanto aos seus atributos, e um deles é o de justiça. Poderá algum mortal ser mais justo do que o nosso Deus? Nós não encontramos, não encontraremos, ninguém nunca encontrou alguém que fosse mais justo do que o nosso Deus. A sua justiça não falha. O seu olhar, a sua forma de conduzir, esse senso, esse atributo que é dele, está nele. Nós vamos ver, só o nosso Deus tem essa visão de justiça da maneira como o nosso Deus tem conosco. Eu queria que você acompanhasse um texto que está em Romanos 3, 21, 26, que nos traz uma visão mais clara da justiça de Deus. Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Abra aí sua Bíblia, vamos acompanhar juntos, que começa assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 24, os irmãos, verso 23, diz assim, é um versículo extremamente conhecido por todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, se não fosse a justiça de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a remissão pela salvação em Cristo Jesus, como estaríamos nós? Ou quem seríamos nós? Ou nem nós existiríamos. Então, é preciso que entendamos que a justiça de Deus vem e se expressa na nossa vida através da fé, da morte de Jesus na cruz. Então, é preciso que o nosso olhar como crentes não seja o de temer a justiça de Deus, mas é de nos alegrar com essa justiça, porque a justiça de Deus, ela é reta, ela é correta, ela não nos trará trauma algum, mesmo que cause em nós dano por causa dos nossos erros. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A morte de Jesus trouxe a todos nós essa remissão, porque o juízo de Deus já estabelecido, se não houvesse a remissão, a morte de Jesus na cruz, já estávamos todos nós condenados. Há sobre os ombros de um juiz aquele que tem a responsabilidade de julgar atos e fatos nessa vida. Nós sempre vemos que deve ser uma função muito difícil, julgar pessoas, julgar atos de pessoas. Muitas vezes nós sabemos de situações em que pessoas foram injustiçadas por uma condenação, por uma sentença dada a alguém ou alguns, por conta da visão injusta do juiz ou daqueles que o julgaram, ou que julgaram aquelas pessoas. Mas no caso do nosso Deus, a justiça dele é reta. A justiça dele não nos causa, em momento algum, nenhum tipo de temor, pavor, porque todos nós pecamos e todos nós andávamos errantes, já éramos destituídos, separados do amor de Deus. E aí houve uma remissão, houve um projeto de Deus para a salvação a nós, através da morte de Jesus na cruz. E por isso nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa que se deu através da justiça de Deus, em saber que nós já estávamos condenados. Já havia sobre cada um de nós uma sentença final, mas o nosso Deus, através do seu grande amor, nos alcançou e nos deu essa possibilidade de seguirmos com Ele e recebermos dele a salvação. Eu queria trazer aqui 4 palavras que são bastante externadas na palavra de Deus e que nós precisaríamos entender essas palavras do ponto de vista bíblico. Várias delas têm uma expressão no mundo secular, mas do ponto de vista bíblico, teológico, eu queria trazer essas palavras. A primeira delas é justiça. O que significa justiça? Justiça é aquilo que está em conformidade com o que é reto. Teologicamente, esse atributo da justiça de Deus é também chamado de retidão de Deus. Retidão porque ele é reto. Retidão de Deus por estar em conformidade com o que é reto. Essa, como eu disse logo no início da lição, é algo intrínseco, quer dizer, está dentro, faz parte dos atributos do nosso Deus, a justiça. Então, nós não veremos nos seus atos ou nos seus decretos nenhuma forma injusta sobre os nossos atos ou sobre a humanidade. O nosso Deus, o seu senso de justiça, segue um caminho de retidão. Então é importante que aprendamos que a justiça de Deus, ele se difere da justiça humana. A justiça humana, ela é falha, ela muitas vezes comete muitos erros, mas a justiça de Deus não. É preciso que o verdadeiro cristão, ele tenha isso dentro de si, reconheça isso e que glorifique a Deus
pela retidão e pela forma de justiça do nosso Deus. A outra palavra é propiciação, uma palavra que a gente vê escrito na palavra, mas eu queria trazer para os irmãos qual o seu significado. Propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado através de um sacrifício. Quer dizer, sacrifício esse, o de Jesus na cruz, no Calvário. Então, a propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado. Quer dizer, homem nenhum pode tirar pecado de um de nós, mas o nosso Deus pode. O nosso Deus pode tirar pecado e perdoar os nossos pecados a partir do momento que Ele viu e vê sinceridade nossa em nossos corações. Nós continuamos errantes, continuamos pecadores, mas pecadores arrependidos, aqueles que automaticamente reconhecem a justiça de Deus em suas vidas e conseguem enxergar através da propiciação, que foi o ato de justificar os nossos erros, através dessa retirada do pecado de nossas vidas, como uma atitude diária, quer dizer, todas as vezes que nós erramos, ou todas as vezes que nós cometemos pecado, o crente genuíno, ele não se satisfaz com o erro, automaticamente ele é movido de um sentimento de arrependimento, de vergonha, e que ele automaticamente remete isso a Deus, porque ele reconhece que a sua justiça, a maneira como Deus nos olha, a forma como Ele nos resgatou, que Ele nos conquistou, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, foi um grande sacrifício, e não por merecimento nosso, mas porque Ele nos ama. E é importante que a gente reconheça isso. A terceira palavra que nós trazemos nessa manhã, para que nós aprendamos qual o significado dela do ponto de vista bíblico, é a justificação. Justificação é um conceito teológico presente no cristianismo que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. Então, todas as vezes que eu olho a minha condição, eu olho como Deus trata a minha condição como ser humano, automaticamente eu remeto isso a um processo de justificação. Quer dizer, Deus a partir do momento que eu aceitei ao Senhor e que eu não vivo do pecado, o seu senso de justiça justificou e vem justificando e me traz a uma condição de olhar como é Deus na minha vida. Então, a justificação é um conceito teológico presente no cristianismo. Se você se diz um cristão, se você se diz um homem e uma mulher de Deus, você automaticamente, a justificação trata da condição nossa com relação à justiça de Deus. A última palavra que eu trago nessa manhã para que nós entendamos qual o seu significado é a palavra redenção. Redenção é o ato de resgatar ou libertar de qualquer forma da escravidão ou opressão. Libertação, resgate. Redenção no cristianismo é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus. Quando nós estamos estudando que o único Deus verdadeiro é esse Deus que nós servimos, nós sabemos que hoje nós fomos libertos, não vivemos mais escravizados a nada. Nós não sofremos a opressão do pecado. O pecado pode nos perseguir, querer nos trazer para perto dele. O pecado pode querer nos envergonhar, o pecado pode querer nos fazer escravo, mas através de Jesus Cristo, a sua redenção, é que nós encontramos a lembrança de que nós fomos libertos, que houve um resgate, houve um preço pago na cruz. E essa foi a redenção de Jesus em sacrifício de muitos. E é preciso que nesta manhã nós entendamos que hoje somos libertos, somos livres, não somos mais oprimidos ou opressos pela condição de pecado. O pecado na nossa vida, ele é algo que deve ser casual. O pecado não pode ser uma coisa que aconteça na nossa vida de maneira propositada, que faça parte do nosso dia a dia. Nós temos, claro, dificuldade por sermos seres humanos e errantes. Cada dia há um movimento em nossa vida para que a gente vá para as coisas do erro, mas a palavra de Deus diz que
o amor de Deus nos alcançou de maneira extraordinária e isso nós chamamos de redenção. E que você possa se alegrar porque você foi pago um preço muito grande, muito valioso pela minha e pela sua vida. E que nessa manhã nós possamos associar isso à justiça de Deus. Só o senso de justiça do Senhor, através de um projeto de salvação, Ele nos alcançou e essa palavra nós chamamos de redenção. Vamos ao tópico número 2, que é a lei da semeadura. E que fala muito fortemente a nós, os crentes, fala a qualquer ser humano, porque nós vamos ver o que está escrito em Gálatas 6, verso 7, que diz assim: não erreis, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei muito dura e que muitos não têm dado a devida importância. Eu costumo dizer que eu nunca vi ou não veremos alguém plantar uva e colher manga, por exemplo. Se você plantar uva, com certeza você colherá uva. E qualquer outra coisa que você porventura plantar, é isso que você vai colher. Do ponto de vista do erro, todas as vezes que nós cometemos erros, nós seremos alcançados pela justiça de Deus, mas também pagaremos o preço por esse erro. Isso é normal que aconteça para que o homem a todo tempo ele reconheça de que existe uma lei que cobrará de nós uma forma em que nós precisamos andar de maneira reta diante do nosso Deus, porque Ele é reto. Precisamos ter as atitudes e o coração do nosso Deus, porque a palavra diz aqui em Gálatas que o homem, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É importante entender também que não chegamos a ser aceitáveis diante de Deus por causa das nossas obras aqui na terra. Mas as nossas obras de justiça são a evidência de que Deus verdadeiramente nos salvou. Um cristão genuíno não é sem pecado, mas ele não vive preso em pecado. Eu queria repetir isso. Um homem cristão, um homem genuinamente convertido, ele não é sem pecado, mas ele não vive preso em pecado. Se alguém professa ser um cristão, porém sua vida está marcada pela desobediência contínua à palavra de Deus, sem arrependimento ou à disciplina divina, certamente sua conversão não é genuína. O texto diz que pelos frutos conhecereis. Precisamos ter uma vida em que este mundo, em vendo nossas atitudes, vendo o nosso comportamento, tudo que nós dizemos, os nossos tratos, as coisas como nós nos comportamos fora e dentro da família, fora e dentro da igreja, ele por si só reflete a nossa mudança de vida, principalmente aqueles que tinham uma vida muito visível aos olhos lá fora, eram pessoas muito conhecidas, que a partir do momento que se convertem, as pessoas continuam observando seus atos e suas atitudes, para ver se tem correlação a essa mudança que a pessoa diz que teve. Se os seus atos, depois de uma conversão em que você disse que você se converteu, mas continuam atitudes antigas, ainda no erro, não houve ainda a conversão genuína. Você pode dizer para você mesmo, dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque eu sei que eu preciso mudar, eu preciso ter uma atitude de vida, que as pessoas vejam que eu sou um crente genuíno e que o Senhor me alcançou. É porque o mundo nos observa e as nossas atitudes aqui na terra, elas são vistas e acompanhadas por todas as pessoas. O amor de Deus e a sua justiça transformam pecadores em justos. Deus, sendo justo, nos justifica mediante Jesus Cristo. Para os incrédulos que vivem do pecado e têm prazer nisto, saber que Deus nos dirige através do seu senso de justiça traz um desconforto interior muito grande, pois para os que assim vivem, bom seria que esse atributo de Deus não existisse. Eu achei isso tão interessante porque o homem, ele começa a observar a forma, o senso de justiça de Deus, a maneira como Deus conduz, e a gente está falando aqui agora sobre a lei da semeadura, tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, tudo aquilo que o homem fizer,
ele também colherá, né, tanto positivamente como de maneira negativa, e é importante que, quando o autor desse estudo diz que, para os incrédulos que vivem do pecado e têm prazer nisso, saber que Deus nos dirige através do seu senso de justiça traz um desconforto. Por certo, é isso mesmo que acontece. Você já viu as pessoas que gostariam que Deus não agisse nesse atributo? Esse fosse um atributo que Deus não tivesse, que é um atributo de julgamento. Só Deus pode nos julgar. Mas Ele julga porque Ele sabe das nossas atitudes. O nosso Deus acompanha o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dia a dia. E Ele sabe o que pensamos. E aí, muitas vezes, para os incrédulos, eles sabem também que eles não servem ao Senhor, mas eles sabem que eles receberão, por parte do nosso Deus, a cobrança desse comportamento dele errado. Então, o desconforto vem por ele ver que esse atributo nos acompanha diariamente, sobre os nossos atos, as nossas penalizações recebidas, ou as bênçãos que recebemos, são advindas da maneira como Deus nos olha e Deus conduz do ponto de vista de justiça. Então, para muitos, seria muito bom que esse atributo Deus não tivesse. Pois assim continuaríamos mergulhados no erro, sem qualquer consequência punitiva. Ora, se imaginar que Deus não tivesse esse senso de justiça, se a justiça não fosse algo marcante dentro, intrínseca do nosso Deus, nós seria extremamente confortável que continuássemos errando e que Deus não tivesse nenhuma atitude com relação a nós acerca dos nossos erros. Quando a pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ela recebe a salvação. No sacrifício perfeito de Cristo, o seu sangue cobre os nossos pecados e Deus olha para nós e não vê as nossas falhas e pecados, mas vê a perfeição de Jesus em nós. Abra aí sua Bíblia, meu irmão, em Romanos 5, verso 9. Romanos, capítulo 5, verso 9, que diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Que texto maravilhoso, para que nós possamos ter internalizado em nós que por agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Eu queria que nesse momento eu trago aqui 4 pontos de como deveríamos ou como devemos viver diante de um Deus tão justo. Eu queria que você marcasse, registrasse, deixasse anotado. E aqui o autor nos expõe, e eu trago aqui para que nós estudássemos nessa manhã, devemos ser justos porque Ele é justo. É um atributo de Deus extraordinário, maravilhoso, que nós temos dificuldade, muitas vezes, de ter em nós o senso de justiça da maneira como Deus tem, porque normalmente a nossa natureza é julgar ou enxergar justiça do ponto de vista humano, e esse ponto de vista ele é muito distorcido. Ele muitas vezes está muito mais para o lado da injustiça do que da justiça, porque ele muitas vezes leva em consideração ou ele leva aspectos de conveniências, mas no nosso Deus não. Ele julga a todos, o senso de justiça dele é reto, ele se mantém num modelo em que ele não erra. Toda a atitude de justiça de Deus com relação a todos nós é justo e reto, e é correto. Então devemos ser justos porque Ele é justo. Um outro ponto é devemos adorá-lo porque Ele é digno de receber. Se o nosso Deus é justo e maravilhoso, devemos adorá-lo porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque o nosso Deus é único e verdadeiro. Não há um outro Deus para nós. Devemos ser gratos porque Ele é absolutamente merecedor da nossa confiança. Ora, se andarmos entendendo ser justos porque Ele é justo, devemos adorá-lo porque Ele é digno, devemos ser gratos a Deus, absolutamente merecedor da sua confiança. Devemos nos colocar como servos de Deus, em que o Senhor tem muito prazer no nosso comportamento, muito prazer nas nossas atitudes,
muito prazer nas coisas que Ele vê dentro de nós, nos nossos pensamentos, aquilo que brota dentro dos nossos corações. Então é importante que essa confiança absoluta seja merecedora. Devemos proclamar a sua justiça a todos os povos, pois seu louvor está devidamente em nossos lábios. Aquele que glorifica a Deus, aquele que honra ao Senhor através da sua vida, ele tem em seus lábios palavras de louvor e exaltação ao nosso Deus, até mesmo da maneira como nós nos dirigimos às outras pessoas. As pessoas automaticamente verão, através dos nossos lábios, que a todo tempo enaltecemos e glorificamos ao Senhor. Então é preciso que reconheçamos que devemos ter uma vida digna diante de um Deus tão justo, uma vida reta como Ele é reto conosco. Abra aí sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 7. 2 Crônicas 19, verso 7, que diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Eu achei esse texto tão interessante, esse versículo, de maneira tão extraordinária, que aceitação de suborno no mundo que nós vivemos é aquela expressão que usa-se muito nesse nosso país ou no nosso dia a dia, que são aquele velho jeitinho. Eu posso dar um jeito, um problema que você está passando, mas eu preciso que você me dê aí um dinheirinho, um suborno, vamos acertar aqui no canto, as pessoas não verão porque eu vou encobrir o seu erro com esse suborno recebido. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, não há erro. Não há pecado em nosso Deus, nem acepção de pessoas. A uns ele vai dar um jeito, ou em outros ele não vai dar, porque o Senhor gosta mais de um, não gosta mais do outro. O nosso Deus olha as nossas atitudes, e em cada atitude nossa, de todas as pessoas, Ele tem um senso de justiça reto. E não aceitará de maneira nenhuma, nenhum tipo de jeitinho, suborno. Ele nada será feito no oculto. O nosso Deus é um Deus justo e maravilhoso. Tópico número 3, o juízo de Deus. Lembre-se, há uma relação direta entre a própria justiça da pessoa de Deus e a justiça dos seus atos e juízos. Deus faz justiça e julga com justiça porque Deus é justo. Deus age segundo o que é justo, e Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Por isso podemos confiar nele e viver de modo justo. Por vezes, ouvimos ou falamos o seguinte, e você vai se identificar com essas expressões que nós vemos aqui, porque é da natureza humana não reconhecer as atitudes de Deus, muitas vezes em nós, quando falamos de justiça. A primeira expressão que nós trazemos aqui, que é bem natural, é dizer, eu não mereço isso. Muitas vezes olhando para nós, poxa, eu não mereço, eu não merecia estar passando por isso, eu não merecia isso. Será? Será que verdadeiramente você está sendo justo com você mesmo, quando muitas vezes você diz que você não merecia passar por isso, e você sente a mão de Deus ou a justiça de Deus sobre sua vida, e aí você automaticamente reclama dizendo que eu não merecia isso? Outra questão sempre colocada a nós mesmos é, por que comigo? Quantas vezes nós falamos isso, não é? Poxa, logo comigo. Poxa, de tantas pessoas que podiam estar doentes, logo eu, por que eu? Logo comigo, eu ficar doente? Logo, tantas pessoas são, no nosso ponto de vista, que não têm atitudes corretas, não são um servo de Deus, e logo nós perdemos o emprego, logo nós. Poxa, por que comigo? Eu não merecia isso. Uma outra expressão que nós usamos muito é, isso não é justo. Isso não é justo, principalmente, irmãos, e a nós crentes, e todos nós nos enquadramos nisso, quando dizemos isso, muitas vezes não é só no mundo terreno. Associamos isso também a Deus, achamos que Deus não foi justo conosco.
quando pedimos a Ele uma coisa e achávamos que merecíamos receber, e achamos que Deus demorou de responder, ou até agora Deus não respondeu, e não achamos que isso é justo, porque nos colocamos numa condição em que, poxa, eu tenho sido isso, eu tenho feito aquilo, e Deus não tem sido justo comigo. Eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido um bom marido. Ora, eu tenho participado de todas as atividades na igreja, tenho um cargo na igreja, e logo comigo isso foi acontecer. Deus não está sendo justo comigo. Essa é uma expressão em que precisa ser tirada da nossa vida. Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas é justo e reto. Tudo. Até mesmo a forte mão de Deus sobre nossas vidas. A maneira como Ele nos corrige. A maneira como Ele nos coloca na parede. Esse é o nosso Deus. Porque Ele também nos ama. A correção do nosso Deus nos faz refletir. Muitas vezes passamos por situações em que precisamos, de fato, retroceder para reconhecer. A justiça de Deus na nossa vida, ela vem a partir de um ponto em que esse julgamento de Deus a nós vem acompanhada de lisura, de seriedade, porque o nosso Deus nos ama e Ele precisa nos fazer entender através, talvez, da dureza, através daquilo que estamos passando no momento. Mas precisamos aprender a continuar glorificando ao nosso Deus através dos nossos lábios, glorificando ao Senhor. Há uma música de uma cantora do nosso meio evangélico que diz: se está sofrendo, louve. E eu amo muito essa expressão, porque eu sei que não é fácil, mas é importante que a gente se lembre quando cantamos de que há um tempo de dificuldade, é preciso que os nossos lábios continuem glorificando ao nosso Deus. A justiça de Deus, como outros atributos dele, assim como a sua santidade, é refletida em sua atitude diante das obras dos homens e dos anjos. Deus não é moralmente neutro ou apático. Ama e corrige igualmente como um grande pai, mas ama ardentemente a justiça e odeia a injustiça. Esse é o nosso Deus. Abra aí, meus irmãos, Salmo capítulo 11, verso 7 e também Salmo capítulo 7, 11 e 12, do 11 ao 12. Vamos ao primeiro texto que diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Vou repetir. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Salmo 7, versos 11 e 12 diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Traz um certo temor, não é? Saber que o nosso Deus nos julga diariamente, e a todo tempo o Senhor nos acompanha sobre os nossos atos. Deus é juiz justo. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Vamos ficar com a parte melhor desse texto, que é dizer que o nosso Deus nos ama e que Ele quer que nós nos convertamos. Vamos ficar com essa parte melhor, que não é de que Deus afiará a sua espada, mas que o Deus é juiz justo e um Deus que se ira todos os dias, porque Ele nos acompanha, mas o nosso Deus nos ama, como diz o texto em Salmo 11, verso 7, que diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Então, meus irmãos, nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária nessa manhã para entendermos juntos de que a justiça de Deus provoca em nós, ou pelo menos deveria ou deverá provocar em nós, uma mudança de rumo. Se você, por um motivo ou outro, não tem dado a devida importância à justiça de Deus na minha e na sua vida, é preciso que agora, nessa manhã, nós juntos, aprendendo através da palavra de Deus, nessa escola bíblica, de que a justiça de Deus é reta. Deus nos ama,
mas também nos corrige. Mas o grande interesse de Deus é que a cada dia nós possamos ter o senso de justiça de Deus, ter um comportamento em que Deus se alegre das nossas atitudes. E isso é importante que aprendamos nesta manhã. Reconhecer a justiça de Deus faz-nos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, justo e justificador, promove a reconciliação do ser humano pecador com Deus Santo, justo e amoroso. Abra aí sua Bíblia em Romanos 1, versos 16 e 17. Está aí na tela, mas é importante que você marque em sua Bíblia. Romanos 1, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro no judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Não me envergonhe do Evangelho, desse Evangelho que nos resgatou, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, nosso Deus nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele está conosco a todo tempo, e é preciso que esse Evangelho que nós dizemos que professamos, que nós servimos ao nosso Deus, Ele deva promover em nós uma reconciliação e mudança de rumo, que era do pecador, agora ser reconhecido como justo. Torna-nos uma pessoa justa, ter um estilo de vida conforme o padrão, os valores, princípios do reino de Deus. O exemplo está lá no Sermão do Monte. Vamos lá, Mateus 5, verso 7, que diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O tópico número 3 que eu trago aqui: buscai relacionamentos humanos justos. Exemplo, não fazer acepção de pessoas, que é uma outra palavra, que é a equidade. Quer dizer, o nosso Deus, ele não faz separação entre as pessoas, ele olha a todos de uma maneira igual. E ele não faz essa separação, e é importante que nós, enquanto seres humanos, tenhamos esse sentimento de agir de forma justa como o nosso Deus é. Ele não faz separação. Muitas vezes nós fazemos uma seleção aqui através do ponto de vista de justiça nosso, que é errado muitas vezes, mas o Senhor nos exorta, nos orienta, e nós precisamos ter essa atitude semelhante ao do nosso Deus, que Ele não faz acepção de pessoas e Ele age de maneira, dando como equidade. Vamos lá, Romanos 12, verso 16, diz assim: sede unânimes em vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Vamos lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Olha, o nosso Deus, ele é um homem. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Esse texto é um texto extremamente conhecido, está em Números 23, versículo 19. Deus jamais deixaria de ser Deus para ser injusto. Jamais ele deixaria de ser Deus para ser injusto. Ele teria que negar a sua própria natureza santa e inerrante para fazer algo que não é correto. Isso não é do nosso Deus. Nós dissemos aqui essa manhã, desde quando começamos a lição aqui, de que a justiça de Deus é reta. Ele não erra, ele age de maneira correta. Todas as suas promessas, decretos e juízos a nós serão executados. Fazer a sua vontade deve ser a nossa prioridade. Fazer a vontade de Deus deve ser a nossa prioridade. Você pode estar dizendo aí: meu irmão, não tem sido fácil para mim. É porque o irmão está dizendo aí, porque o irmão não conhece a minha vida diária. Deus sabe a minha vida diária, por isso que Deus ele deve relevar todas essas coisas que o irmão está dizendo aí. Mas na verdade não é isso que acontece. A Bíblia diz que Deus não deixaria de ser Deus para ser injusto. Ele vai cometer justiça o tempo inteiro conosco. Ele não vai cometer injustiça em nossas vidas.
que para isso acontecer ao contrário, ele teria de deixar de ser Deus, e ele não deixará de ser Deus, ele é Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Mateus 6, verso 33 diz, um texto extremamente conhecido por todos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver aqui uma parte do estudo que diz sobre a propiciação, a justiça de Deus e a justificação de Deus. Vamos lá. A propiciação feita pela morte de Cristo em nosso lugar revelou a justiça de Deus a nós. A justiça de Deus exigiu a morte de seu próprio Filho, Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Ele se desfez, quer dizer, ele teve que automaticamente, como qualquer pai, para sacrifício de um ideal, de um modelo, mas para a nossa salvação, ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E isso, por certo, é uma grande demonstração de justiça, da sua justiça para conosco. Porque através dessa propiciação feita pela morte de Jesus na cruz, essa é a revelação de Deus a nós. A justificação é o ato gracioso de Deus a livrar da condenação do pecado, a declarar a aceitação como justo, quer dizer, conceder o dom divino da justiça e da vida eterna a todos os que, pela fé, confiam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é um ato de nós em reconhecimento à justiça de Deus em nossas vidas. Precisamos lembrar que Deus faz corretamente todas as coisas na sua santidade e justiça. Ele não tem qualquer comunhão com o mal e condena o pecador rebelde. Mas em seu amor, misericórdia e graça, alcança e perdoa todo aquele que humildemente o busca e se arrepende genuinamente. Abra aí sua Bíblia, meu irmão, em Abacuque 3, o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2, que diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Que seja essa a realidade da nossa vida, em que aprendendo a conhecer ao Senhor através da sua palavra, a caminharmos com o Senhor, sabermos que um dos atributos de Deus, que é a justiça, isso de fato provoca em nós uma vida de retidão, uma vida afastada do pecado, uma vida que reconhecemos que foi concedida a nós, o dom divino da justiça de Deus, para que através da fé nós confiássemos no Senhor e que Ele seria para nós o único e suficiente Deus. Nós não precisamos de um outro Deus, temos esse Deus, o único e verdadeiro, um Deus que supre todas as nossas necessidades, em amor, em misericórdia, e que Deus nos acompanhe, e que a ira do Senhor lembra de nós todos os dias, para nos trazer ao caminho de retidão. E para concluirmos essa lição dessa manhã, maravilhosa, muito rica, concluímos esse estudo reafirmando que Deus é inteiramente justo, e que a sua justiça se manifesta em seu governo do mundo, impondo às criaturas uma exigência moral de acordo com a retidão da sua vontade. Essa palavra é para nós, porque nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo injusto, nós vivemos num mundo de conveniências, em que várias pessoas se aproximam de nós por alguns motivos, ou nós nos aproximamos de algumas pessoas por N motivos, mas o que nós precisamos de ver de maneira clara, genuína, é de que há uma exigência de Deus, de um comportamento moral que deve partir de nós, e isso, de fato, é uma retidão, semelhante às atitudes do nosso Deus sobre justiça a nós. Relacionando a isso, a teologia também fala da justiça de Deus no sentido distributivo, quer dizer, da maneira como ele distribui, como ele vê isso de maneira clara para todos. Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. Deus recompensa homens e anjos que andam em retidão. Esse ato de Deus
de recompensar os obedientes é chamado de justiça remunerativa. Mas considerando que ninguém por seus próprios méritos é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão moral de Deus, a justiça remunerativa de Deus é também uma expressão do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que nos remunera, quer dizer, Ele nos agracia com seu amor através da forma justa que Ele vê os nossos atos. Da mesma maneira punitiva é distribuída a todos aqueles que permanecem no erro, que não têm interesse em mudar de vida, que ainda não experimentaram a regeneração em Jesus. O preço pago na cruz do Calvário traz a nossa demonstração do amor de Deus a nós e a justiça de Deus a nós. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para os crentes, mas um motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele. E não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são justos. Deuteronômio 32, versículo 4 diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Então louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita e que jamais esqueçamos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos. Meus irmãos, que Deus possa verdadeiramente abençoar nossas vidas nesta manhã, mas para que o nosso Deus abençoe a nossa vida, é preciso que nós entendamos e façamos um compromisso com o nosso Deus a partir do momento que entendemos a sua justiça. Queremos receber da parte de Deus, porque o nosso Deus é justo e maravilhoso, as bênçãos. As punições também devem chegar a nós pelos nossos erros, mas saber que isso é de quem nos ama e corrige a cada um de nós. E que esta manhã, esse estudo sobre a justiça de Deus, possa ter encontrado espaço no meu e no seu coração. E que a partir do estudo dessa palavra, nós possamos firmar um compromisso de mudança de vida e ter uma vida de retidão através da justiça do nosso Deus. Eu queria agradecer a você nessa manhã por ter estado conosco, ter participado conosco e convocar você a continuar conosco todos os domingos pela manhã, onde você recebe um aviso do estudo que vai acontecer na Escola Bíblica Dominical a partir das 8 horas da manhã, pelo canal oficial de nossa igreja. Eu queria, nesta manhã, agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida, dizer ao Senhor que essa palavra, que esse ensino, que esse estudo possa ter encontrado lugar em nosso coração. Curve sua cabeça, vamos orar agradecendo ao Senhor e que no próximo domingo possamos estar juntos aqui. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Deus justo, o justo juiz, aquele a quem não tem, não se encontra nenhum erro, nenhuma mácula no Senhor. Todos os seus gestos, todas as suas atitudes são justas e retas. Não há injustiça nas suas atitudes. E é por isso que nós, como teus servos, como teus filhos, reconhecemos a tua justiça sobre nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, glorificando ao Senhor, aprendendo mais dos seus atributos, para que o Senhor seja sempre, sempre em nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, um Deus a quem nós servimos com alegria e que cada um de nós possa, a partir do reconhecimento da nossa condição de pecadores, fazer um caminho inverso, um caminho em que nós saímos da condição de pecadores para justos. E essa justificação foi e é através do teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação. É essa oração que te faço agradecido nesta manhã, em nome de Jesus. Meus queridos, que no próximo domingo estejamos todos nós juntos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai. Que Deus nos abençoe.